Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Nesse encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Uma bênção para o meu coração. Que bom que você está aqui. Como tenho dito, se você se encontra comigo neste momento, é porque você sabe o valor da oração para a sua vida e para a vida da sua igreja. Eu quero convidar você numa breve lembrança desta agenda permanente de oração, orarmos pelo nosso país, para que em breve possamos ter estabilidade econômica e, mais que isso, crescimento, para que a fome não se instale no Brasil, para que haja mais empregos, haja mais condição de vida para o povo brasileiro. Também pela saúde, para que as vacinas cheguem a todas as pessoas, para que o nosso sistema de saúde consiga atender a todos que precisam, para que os profissionais da saúde sejam protegidos e possam realizar com excelência o seu trabalho. Orar também pelas pessoas que sofrem. Muitas pessoas estão sofrendo porque tiveram que se despedir de seus entes queridos e de uma maneira abrupta, mais do que nunca, ou mais de uma maneira inesperada. Então, orar pelas viúvas, pelos viúvos, pelos órfãos, que são em grande número. Também orar pela sua igreja, para que nós possamos honrar o nosso Deus, honrar o nosso Senhor Jesus, com aquilo que nós somos, com os dons e talentos que temos, com as primícias dos nossos recursos e com o serviço a este mundo que, perdido, está sofrendo tanto. Que eu e você possamos colocar a nossa vida neste momento, nós que temos sido privilegiados. Orava esta semana agradecendo porque estávamos dentro de casa, cada um dentro da sua casa, pelo Meet, bem agasalhados, já alimentados. Isso é um grande privilégio, porque temos visto tanta pobreza, tanta miséria pelas ruas, tanta necessidade. Precisamos orar e precisamos mais, além de orar, também nos mobilizar para ajudar, para socorrer estas pessoas. Eu quero convidar você a participar disto, a se informar e se engajar, se voluntariar para o trabalho que a sua igreja está realizando. Hoje nós vamos meditar sobre orar uns pelos outros, porque a oração é o ponto de partida para a solução de todos os problemas. É convidarmos Deus para estar dentro dos problemas que nós carregamos, que nós enfrentamos. Então,
A igreja precisa fazer isso. Os políticos podem fazer política, as ONGs podem fazer ação social, mas só a Igreja de Jesus Cristo pode orar. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a preparar o seu coração para meditarmos nesta semana, para trocarmos esta ideia nesta meditação. Antes disso, enquanto você pega a sua Bíblia, deixa lá em Tiago, capítulo 5, eu quero orar. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui, nos reunirmos desta maneira virtual, mas para experimentarmos juntos a Tua voz, a direção que o Senhor tem para nós. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de aplicar a Tua palavra a cada coração. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Prepara o seu coração, nós vamos meditar agora. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, que escreve esta carta, é irmão do Senhor Jesus. Ele foi um incrédulo no começo, mas tornou-se seguidor de Jesus. Ele não se apresenta como irmão de Jesus, mas se apresenta como servo de Jesus. Tiago nos ensina com isso que não é possível ser cristão, discípulo de Jesus, chegar à maturidade sem humildade. Ele nos ensina como é a vida cristã de uma maneira muito prática. E hoje eu gostaria de pensar com você a respeito de uma orientação que ele nos dá, de maneira muito explícita. Orem uns pelos outros. E já que nós estamos neste momento de oração, nesta meditação da semana sobre oração, é importante que entendamos por que devemos orar uns pelos outros. Veja o que Tiago diz em versículo 16 do capítulo 5. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Por que nós devemos orar uns pelos outros? Isso é muito importante porque, como nós dissemos, separamos muito tempo na vida da igreja para a oração e ela é muito importante. Você vai se lembrar que eu tenho insistido que a oração é o ponto de partida para a solução de todos os problemas. E eu quero pensar com você que nós devemos orar uns pelos outros, como Tiago orienta na sua carta, porque nós somos uma família espiritual. Eu quero dar apenas este argumento nesta noite, pensarmos a respeito disso, nesta metáfora entre a igreja e uma família. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, afirma categoricamente que nós agora não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós agora, ou a igreja é uma família espiritual, uma comunidade de fé. Por que devemos orar uns pelos outros? Porque somos uma família espiritual. E uma família se cuida, não é verdade? Por isso que Tiago logo começa nos lembrando: está alguém sofrendo? Que ele ore. Está alguém feliz? Que ele cante louvores. Está alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Nós temos enfrentado este tempo em que cuidar é muito importante. E quem ama, se cuida. O amor no nosso tempo é uma expressão de cuidado, ou o cuidado é uma expressão de amor em nosso tempo. Nós temos tido sempre este cuidado de usar máscaras, lavar as mãos, alguns sequer entram com o sapato dentro de casa sem antes passar no tapete higienizante, todos os cuidados para proteger, para amar, manifestar este amor com aqueles que são membros da nossa família.
É por isso que Tiago diz isso. Está alguém doente? E ele fala desta doença física, por isso ele cita a questão de ungir com óleo. Você vai se lembrar que quando Jesus conta a história do bom samaritano, ele diz que aquele homem ungiu as feridas daquele a quem ele socorria com óleo. Esta unção, o óleo tinha esta propriedade curativa para muitas questões naquela sociedade, naquele tempo. E Tiago está lembrando disso. Olha, há alguém doente? Que ele tome os devidos remédios, que ele seja cuidado devidamente, além da oração. Mas Tiago também está pensando naquele que está doente espiritualmente, porque ele fala sobre pecados. Se alguém houver cometido pecados, porque nós podemos estar doentes do físico e estar doentes espiritualmente, doentes no coração. Nós temos aprendido nestes dias a orar pela cura física, mas também a insistir com Deus que haja uma cura espiritual na vida das pessoas. Alguém sofre? Tiago pergunta. Nós precisamos cuidar de quem sofre, porque como uma família, quem é que pode estar feliz quando alguém está sofrendo? Quem é que, tendo um parente que veio a óbito, pode ficar feliz, mesmo que seja um parente distante, que faz parte da família, que mora em outra casa? Não podemos ficar felizes quando temos alguém da nossa família sofrendo. Também é assim com a vida da igreja. Precisamos compreender que devemos orar uns pelos outros, porque através da oração cuidamos uns dos outros, seja dos seus problemas físicos, seja dos seus problemas espirituais. Nós podemos também afirmar que devemos orar uns pelos outros, porque somos uma família espiritual, porque uma família se protege. E é interessante como Tiago lembra essa posição, essa condição especial dos presbíteros da igreja. Os presbíteros são os líderes espirituais, são aqueles que foram testados através do tempo e que com boa reputação e sabedoria e fé e cheios do Espírito estão aptos a orientar a igreja e orientar nas suas dificuldades. Estes presbíteros que Tiago cita aqui e que vão ao encontro daquele que sofre, daquele que está doente, daquele que está passando por provação, vão exatamente para ensiná-lo a lidar com a vida. É Tiago que fala assim: está alguém sofrendo? Que ele ore. Alguém está feliz? Que ele louve. Alguém está doente? Busque ajuda. Está alguém em pecado? Busque orientação. Está alguém em provação? Persevere. Um pouco antes deste texto que nós lemos, a partir do verso 7 do capítulo 5, Tiago diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E ele faz uma comparação com o agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está já às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Tiago, então, nos ensina, ou diz que estes presbíteros devem ensinar o povo, orientar o povo a viver
quando estão sofrendo, quando estão felizes, quando estão doentes, quando estão enfrentando o pecado, a tentação, quando estão enfrentando as provações. Eles vão ensinar especialmente esta pessoa a lidar com o pecado. Em primeiro lugar, a se arrepender. Tiago fala sobre a oração da fé. No versículo 15, a oração da fé curará o doente. Veja que Tiago está nos lembrando que existe uma oração que é feita com fé, na base da fé. E esta oração, ela precisa passar pelo arrependimento. Por isso que é uma oração de fé. E quem vai orientar esta pessoa a compreender o pecado que cometeu, a como lidar com este pecado e arrepender-se dele e confessar o seu pecado, são estes líderes espirituais mais maduros, mais sábios, que podem e que até já passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas tentações, pelos mesmos pecados, para ajudarem a outros. A oração da fé denota arrependimento. E aponta também para a fé. Que tipo de fé? Aonde você precisa colocar a sua fé, já que você se arrependeu? Naquela aliança que Cristo realizou, fez com a sua igreja, com o seu povo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este sangue sela uma nova aliança, aliança que é feita na fé, a fé na justiça de Cristo, a fé no sacrifício de Cristo, a fé no poder que há no sangue de Cristo. E os presbíteros são chamados como membros de uma família que cuida um do outro, que se protege, como pais espirituais que cuidam daqueles filhos. Nós que somos pais carnais, protegemos nossos filhos quando são pequenos, damos abrigo, cuidamos da alimentação com roupa. Quando eles começam a crescer, temos os cuidados de dar uma série de orientações para que eles possam viver e aprender a se comportar, vão ficando jovens e começam a chegar tarde em casa. Quantas vezes talvez você tenha ido até o ponto de ônibus para esperar seus filhos, ou indo até o metrô mais próximo para buscá-los porque você quer protegê-los. Assim também é a família espiritual. Ela se cuida, ela percebe quais são as necessidades que cada um tem e ela se protege. A família espiritual também é a família que se fortalece. Sim, o trabalho destes presbíteros e deste cuidado mútuo que deve acontecer na vida da igreja é que haja maturidade, que nós aprendamos a lidar com a fé. Você já pensou que quando o Tiago nos escreve, ele cita, por exemplo, no verso 17, Elias, que era humano, o profeta, o ícone dos profetas do Antigo Testamento, é citado como exemplo para nós. No verso 10, que nós já lemos, diz que, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor no passado, como exemplo de paciência. Vamos nos lembrar que o que Tiago está fazendo aqui é o mesmo que o escritor aos Hebreus fez no capítulo 11. Olha, vocês têm uma galeria de heróis da fé, uma nuvem de testemunhas que estão falando com a sua vida, que vocês precisam aprender a confiar em Deus, a colocar a sua confiança, a sua fé em Deus. Ou como o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, dizendo que, olha, tudo que na Bíblia outrora foi escrito serve para nos ensinar a sermos pacientes, a confiarmos em Deus. E uma família, ela se fortalece porque ela nos ensina a lidar com a fé. Ela nos aponta para estes exemplos, para Elias, para os profetas, para a galeria dos heróis da fé, para aquilo que a palavra de Deus está ensinando, que as Escrituras nos ensinam. Quando Paulo escreve a Timóteo, diz que toda Escritura é divinamente inspirada e ela é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para exortar,
para nos fazer sermos apresentados diante de Deus como pessoas maduras. Por fim, Tiago também nos diz que uma família se fortalece e o trabalho destes líderes espirituais será apontar para o Senhor. Veja que coisa tremenda, porque Tiago diz assim, olha, a oração da fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós precisamos apontar para o Senhor. É Ele que tem poder. O Senhor o curará e o Senhor o levantará. O Senhor que traz cura é o Senhor que restaura plenamente. Nós precisamos ensinar isto às pessoas. Eu aprendi lá no tempo da faculdade, lembro do diretor, o Dr. Werner Kachel, me trazendo um esclarecimento que mudou minha compreensão a respeito de como Deus age. Quando ele disse assim, é sempre Deus que cura, com meios ou sem meios. Mas Deus é que está curando, Deus é que está agindo, ouvindo nossas orações. Vamos apontar para o Senhor. O Senhor é poderoso para curar e levantar e restaurar plenamente a pessoa. Vamos apontar para a graça do Senhor, porque no verso 15 diz que se houver cometido pecados, ele será perdoado. Apontar para a graça, porque é o Senhor que perdoa. Jesus teve algumas dificuldades com algumas pessoas que disseram, quem é você para curar pecados? Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que se ofereceu na cruz do Calvário para realizar uma aliança conosco que traz perdão para os nossos pecados. Precisamos orar uns pelos outros para nos fortalecer, para que os nossos olhos não se desviem da graça de Deus para conosco. E nós precisamos apontar para o amor de Deus. Um Deus que responde orações o tempo todo. Não importa o que você sente. Se você sofre, se você está feliz, se você está passando por tentação, por provação, se você está doente, Deus ouve a sua oração. Deus responde a sua oração. Veja que Tiago nos ensina e nos aponta para o fato de que Elias orou. O poder não está em Elias. O poder está naquele que responde à oração de Elias e o faz por amor. Você sabe que Elias pediu a morte porque ele falou, eu não sou digno de nada, eu não mereço nada. Mas Deus ouviu a sua oração quando ele batalhou contra os profetas de Baal, porque Elias sabia da sua condição e sabia que Deus o usava porque o amava. E é assim, meus irmãos, que precisamos orar uns pelos outros, neste compromisso espiritual com os nossos irmãos, com a nossa família da fé, uma família que se cuida, uma família que se protege, uma família que se fortalece. E isto começa através da oração. Eu quero agora orar por você. E quero que você aí onde está, na sua oração, ore por mim. Peça fortalecimento, peça cuidado sobre a minha vida, peça proteção para mim, que eu vou fazer isso por você agora. E assim nós vamos cumprir este mandamento que Tiago nos dá. Orem uns pelos outros. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de podermos entrar na tua presença. E nós o fazemos, ó Deus, ousadamente. Nós o tratamos de nosso Pai, porque Jesus conquistou este privilégio para nós. E nós nesta hora, ó Deus, intercedemos pelos nossos irmãos, por aqueles que estão unidos em oração neste instante, trazendo diante de Ti, ó Deus, a sua dor, o seu sofrimento, a sua tentação, a sua provação, o seu pecado, a sua dor,
colocamos todas estas coisas, todos estes sentimentos na Tua presença, Senhor, diante do Teu altar, de onde vem a graça que nos socorre no momento oportuno. Ó Deus querido, mais uma vez, manifesta o Teu amor, derrama a Tua graça sobre nós, manifesta o Teu poder, ó Deus, vindo ao encontro da necessidade de cada filho Teu, que nesta hora, em nome de Jesus, ora a Ti. Nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, continuemos a orar uns pelos outros. O Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai nos dar direção, o Senhor vai nos dar vitória, Ele vai manifestar o seu poder. Deus te abençoe por mais este resto de semana e até o nosso próximo encontro. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.